do. Boa tarde. Dão na cabeça do pidão. Olha, tá atrasada, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um instante, a mais uma tarde aqui comigo e com o Espírito Santo. Então nós estamos aqui propostos e dispostos. Dieguinho, meu amor, estava precisando tanto falar com você. Estou sem homens, né, para fazer aqui a nossa série O Dono Dá. Então vem aqui, olha lá o meu tema, né? Vamos aqui fazer a nossa tarde desse jeito mesmo, sem homens. Não consegui, gente do céu. Olha, o bicho não está indo nem desse jeito. Pois vamos preencher assim mesmo, né? Sandy também, seja muito bem-vinda, né? Hoje nós vamos aqui colocar o objetivo. Não consegui colocar meu comentário, olha, fixar, gente, me dá aí só um minutinho, por favor. Já quase não entrei, né? O objetivo do espírito de adultério, tá? Porque nós estamos falando de adultério. Nós vamos passar essa semana falando de adultério, né? E aqui no meu arroba, tá? Adão, para vocês, muito prazer. O meu lado, Adão, é quem vai fazer isso. Sejam então bem-vindas e bem-vindas. Ah, meu comentário foi bloqueado porque eu falei Maria. Mentira, deixa de história, tá? Eu não consegui colocar o meu primeiro, né? Tava todo ali bonitinho, feito com as letrinhas maiúsculas e coisa e tal, mas vamos ver se ele fica. Ó, fixar o comentário. Gente, ele não tá ficando, agora ficou. Pronto. Objetivo do espírito de adultério. Di, tudo bem? Caraca, meu comentário não foi porque eu falei meu nome. Mentira, tem que ser cara de pau. Gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que vai estar passando aqui agora comigo, né? Pra gente estar construindo essa tarde. E você que vai estar vendo essa live depois, seja pelo YouTube. Se você não for inscrito, Maria Viana X. E se você, por acaso, ainda não me segue, por favor, faça a sua inscrição ali no meu canal, que vai estar me ajudando muito. Para você que vai estar no YouTube ou para você que vai estar no Facebook, Maria Viana, vem aqui também me dar essa força aqui no Instagram, Maria Viana 03, a Dona Dá. Hoje a terapeuta Dona Dá, tá? Então, Di, você foi bloqueado porque falei Maria. Sério, esse instante está me boicotando. Mas tu sempre foi ali meio perseguidinho, né? Para poder deixar tuas lives salvas. Gente, vamos aqui compartilhar porque eu quero de verdade trazer esse assunto de hoje, né? Sobre adultério. E ontem eu trouxe ali o adultério mesmo nos princípios, né? Ali, quem não viu, eu creio que é muito bom voltar a ver, ou quem já viu, rever. O adultério ali ainda no tempo de Eva, né? Onde aconteceu o primeiro adultério, por que essa palavra adultério vem e como é que ela foi se firmando de outras maneiras na sociedade, né? Não apenas no modo de adulterar ou de ser adulto, né? De ser adúltero, o marido, a mulher, o parceiro e a parceira, mas também nas suas maneiras de você estar negociando, entregando o que não deve, prometendo o que não cumpre e traindo a confiança das pessoas. Dessa maneira eu ainda quero trazer durante a semana. Hoje eu quero estar conversando com vocês, enquanto isso eu estou aqui compartilhando, tá, a minha live, para poder entrar no conteúdo. Então, se você está chegando e não estou lhe vendo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E faça a mesma coisa, compartilhe, tá? Eu sei que não funciona muito compartilhar com todo mundo, mas depois eu não tenho mais o pique de ficar vindo aqui compartilhar. Então, você fica pelo menos avisado que teve live, sim, senhor. Maria Viana está viva, tem live de novo, tá? Se o Senhor permitir, a gente vai e faz. Então, hoje eu quero estar compartilhando com vocês um assunto aqui onde o adúltero, né, ele não é apenas aquela pessoa, é também, né? Em muitos casos, e a maioria deles, é exatamente aquela pessoa que não tem muita vergonha na cara. Tiago Nogueira, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Joana, seja bem-vinda. Então, às vezes, o adúltero, ele não é apenas aquela pessoa que não tem vergonha, que não é só pura safadeza. Não, eu quero trazer o adultério dentro daquela parte onde nós somos, não somos apenas os anjos celestiais, nós também não somos apenas matéria aqui, para estar vivendo apenas o corpo, e nós também não somos apenas tudo que é sentimento e tudo que é o que o pensamento traz. Nós somos seres, né, de corpo, alma e espírito. Então, também, por conta desse espírito, nós também sofremos ataques espirituais, tá? E por sofrermos esses ataques espirituais e por não vigiarmos os nossos sentimentos e pensamentos e cuidarmos para que o nosso corpo não se torne ali apenas um escravo destes prazeres, a gente precisa estar de olho também ali no mundo espiritual. E por que a gente sofre tanto?
tá? Então sejam aí muito bem-vindos, se sentem, Marlene também, que eu não tinha visto, sejam bem-vindos, tá? Comecem aí a compartilhar, se for do interesse de vocês, que agora eu vou entrar no conteúdo. Para você que não me conhece, eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de verdade de passar um pedacinho da minha tarde podendo contribuir comigo primeiro, né, com o meu desenvolvimento pessoal e assim, na minha humilde e modéstia, no meu modesto saber, no que eu fui buscar, no que eu aprendi, no que eu tenho para aquele dia a gente poder compartilhar, porque há quase 2 anos eu faço isso diariamente. Salvo o mês, né, que praticamente fiquei esse mês fora, porque a saúde não permitiu, tá? Então, bem-vindos e bem-vindas, e eu quero trazer primeiro aqui de cara, né, o que essa palavra, o adultério. Por que adultério? Adultério, ele é uma palavra derivada da expressão em latim. Então, essa expressão em latim, adulteriorum, que quer dizer na cama de outro. Olha já como é que as coisas começam, né? Então, essa expressão que vem ali do latim quer dizer na cama de outro, ou seja, a troca do leito conjugal. É daí que origina-se essa palavra que a gente conhece tão bem, que é o adultério, tá? O adultério, ele é a quebra da aliança feita em frente ao altar. Então, a gente aliança, não essa aliança aqui apenas, né? Angel Pix, seja muito bem-vinda, tá, meu amor? Então, essa aliança que a gente conhece aqui é apenas um símbolo já para as pessoas desavisadas saberem que aquela outra pessoa é comprometida, é compromissada com o outro. Então, essa aliança é apenas esse símbolo, mas o que acontece mesmo diante de um altar, né? Onde a gente, por ser corpo, alma e espírito, a gente também envolve aqui a presença dos seres espirituais. A gente jura perante um altar, jura perante a Deus, todos aqueles votos que a gente conhece, né? Você faz uma aliança com a outra pessoa e jura para ele fidelidade, jura para ele que vai cuidar na saúde, na tristeza, na alegria, em tudo você vai ser parceiro, você vai ter ali aquela carne que você vai cuidar e que espera que também a sua seja cuidada, tá? Então, quando a gente adultera, quando a gente faz essa quebra dessa aliança, em frente ao altar ali, perante Deus, perante as testemunhas, a gente até mesmo, você não trai apenas o seu parceiro, a sua parceira, você está traindo a Deus, você está traindo aquelas pessoas que quando você foi fazer o convite, você foi lá e falou assim, eu quero que você vá comigo. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em que roupa que eu vou alugar, que roupa que eu vou comprar, como é que vai ser esse espetáculo, como é que vai ser esse show. Mas, na realidade, você vai na casa das pessoas dizer para eles, eu quero que você venha testemunhar o juramento que eu vou fazer perante Deus, dentro daquela igreja, naquele altar. Eu vou jurar para todo mundo que eu vou cuidar desse homem, que eu vou cuidar dessa mulher. Hermes Costa, seja muito bem-vindo, tá, meu amor? Fique à vontade. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho aqui de adultério. Adultério dentro dessa hashtag que seria para estar acontecendo o dono da. Mas eu não encontrei homens ali para estar fazendo a defesa desse tema de hoje e o de ontem. Então, o meu lado Adão, né? Porque Deus, quando criou apenas a espécie humana. O meu lado Adão veio botar a cara e vai defender, porque o assunto adultério é para homem e é para mulher, tá? Então, quando a gente faz essa quebra aqui, diante do altar, a gente adultera, a gente trai o esposo ou a esposa, a gente trai aqueles padrinhos que a gente foi lá e convidou, e a gente trai aquelas testemunhas também que estavam lá. Todo mundo fez parte de um ato, não de um circo, tá? Então, é uma violação, quando você comete o adultério, você faz uma violação grave dos deveres conjugais. E dentre esses deveres conjugais, seu Adão tá top, tá bonito o bicho, né? Eu podia não ter pintado a boca, mas meu Adão, ele é muito assim, vaidoso, né? Então, quando a gente faz essa violação aqui, gente, é uma violação muito grave dos deveres conjugais, tá? E quais são os deveres conjugais? Dentre eles, que era para você estar ali como num contrato, tá ali os deveres sexuais. Então, esses deveres sexuais, quem lembra que na live de ontem a gente falava ali onde Deus diz assim, no momento que está ali dando ali um corretivo em Eva, ele fala assim que o seu desejo seja para o seu marido. Então, qual desejo era aquele? O seu desejo sexual, o seu desejo de corpo, ele seja para o seu marido. E quando Deus une essas duas carnes, que sejam apenas uma carne só, o corpo do homem também, o desejo do homem seja apenas para sua esposa. Então, ali, quando você comete esse adultério, além de você ir de encontro aos mandamentos, você vai de encontro ali o mandamento da castidade. Não pecai contra a castidade, porque os dois têm que ser castos um para o outro. Então, essa violação aqui dos direitos, né,
dos direitos e dos deveres conjugais, o mais importante entre esses parceiros é o sexo. Você vai proclamar mesmo, você vai aliançar que o corpo do seu parceiro é só seu, que o corpo da sua parceira é apenas seu, tá? Então aqui você tem esse desejo aqui guardado um para o outro. Dentro do contexto do casamento, da aliança do casamento, o sexo é a maior bênção. Por quê? Porque é dessa união, é desse momento de prazer, desse momento de alegria que nós vamos aqui multiplicar as bênçãos do Senhor. Quando ele disse ide e multiplicar e cada um de acordo com sua espécie, ele disse gratidão, viu, Joana? Então ele disse para multiplicarmos, e a gente vai multiplicar aqui com muita alegria, com muito prazer, só que dentro das bênçãos do casamento, tá? Então, dentro das bênçãos do contexto aqui do casamento, o sexo é uma verdadeira bênção. Ele não é ruim, ele não é obrigatório, ele não pode ser pervertido, né? E o Hermes fala, sexo é bom demais, ainda mais com quem a gente ama. Porque é de verdade, deixa de ser sexo, né, Hermes? Passa a ser o tal ato de amor. Ele sem amor, sem ser com parceiro, sem ser dentro desse contexto, passa a ser apenas um ato sexual, que qualquer bicho também tem. Agora, o ato de amor só quem faz são os homens e as mulheres. Só são os seres humanos que têm ali a capacidade de raciocinar e saber o que está fazendo, tá? Então, o sexo ele não é ruim, ele não pode ser obrigatório. Não é porque ele é das obrigações, dos deveres conjugais, que ele é obrigado a ser feito. Porque ele é para ser feito, como você fala aqui, um ato de amor entre as pessoas que se amam. Ele não pode ser pervertido, ele não pode ser ruim. Quando ele é pervertido, quando ele é ruim, é uma das artimanhas do inimigo de Deus, que fez uma coisa tão perfeita, ele vem lá e faz um rascunho de algo parecido, e aí ele começa a colocar na cabeça do homem pervertido, da mulher pervertida, qualquer tipo de sacanagem, qualquer tipo de coisa para que ele tenha prazer corporal, prazer carnal, tá? E aí, com esse plano, ele começa a destruir aquilo que Deus tinha dado para o homem como recompensa. Qual a recompensa que o sexo traz? Se ele foi feito dentro do contexto do casamento, dentro do casamento, quais são as responsabilidades que você tem? Então, para você não ficar apenas com tantas responsabilidades, você, além de cumpri-las, além de agradar a Deus, você também vai ter noites ou dias agradáveis com seu parceiro. Ele também vai estar em companhia e em atos agradáveis com você. Você quer recompensa maior? Então, aquele que zela pelo seu casamento, aquele que zela pela carne do outro, aquele que zela pelos votos que se fez e que um prometeu para o outro, eles juntos ali, depois de um ato, né, desse ato de amor, o que é que pode acontecer? A multiplicação. Essa multiplicação vai acontecer desse ato sexual, mas não apenas do ato sexual, dentro daquela bênção, daqueles padrões estabelecidos dentro dos mandamentos e também dentro das normas, das leis dos homens. Por que é que a gente casa no civil? Para poder você ter ali as normas a serem cumpridas. Então, lá, pelo lado espiritual, eu já estou abençoada pelo meu Senhor. E pelo lado aqui carnal, pelo lado corporal, pelo lado físico, os meus direitos também têm que serem assegurados. Por que tem que serem assegurados? Porque senão você vai comer toda a carne e depois você vai cuspir no pratinho que você comeu. E aí você vai abandonar o seu Zé, você vai abandonar a Dona Maria quando ela menos esperar, que é o que acontece muito, vai trocar por um de 20, vai trocar por uma de 20, vai trocar por um 30, 40, 50, mas aí a pessoa já está 120. Você imagina eu quero passar dos 100, quero por meus 120 e vou viver, eu não ter aqui essa segurança que o meu caboclinho vai ter que aguentar. Vai, porque foi com ele que eu fiz. Foi ele. Não vai, então vai logo cedo, para poder me dar a chance ainda de me reconstruir. Mas por isso que existe, é como aconteceu, né, de Jesus vir e dar uma arrumada. E aí, na lei de Moisés, a lei de Moisés era ruim? Não, ruim era a comunidade, ruim era o povo daquele tempo. Por causa da ruindade do coração deles, foi que Moisés ainda teve que trazer aquelas tábuas, aqueles mandamentos, tá? Para cada contexto, o seu texto. Para a gente que tem hoje toda a sabedoria, tudo que a gente já sabe, tem coisas que não cabem mais e as pessoas não vão mais admitir, né? Então, o sexo dentro do casamento é uma verdadeira bênção. E fora do casamento, fora do matrimônio, uma verdadeira desgraça. Mas, Maria, por que uma verdadeira desgraça? Por causa das consequências que ele traz. Um sexo fora do casamento, que é o que mais a gente vê, você vai ver um monte de crianças, tudo criadas sem pai. Tudo criado, às vezes, sem a mãe.
às vezes criada pelos avós, que são os pais daquele rapaz, que para não deixar o seu sangue aí derramado por tudo quanto é lugar, criado de qualquer jeito, assumem essa criança. Então já começam essas consequências aí graves, né? É por causa do casamento, do sexo fora do casamento que vai existir tantos contágios. As consequências das maiores desgraças, no lado ali espiritual, é que você fica sem temer nada, sem temer as leis do seu Senhor, você não se preocupa com mais nada. E nos lados emocionais, quantas meninas, quantos meninos não se apaixonam, não se entregam, muitos chegam, né? E hoje eu acho que não funciona mais, ou nem é preciso, né? Se você me ama, você tem que se entregar para mim, então me prove, me mostre o quanto você me ama, e depois, ó, se mandam, deixa aí essa menina, esses rapazes aí totalmente estraçalhados, com problemas emocionais, né, de todo tipo, ou então feridos para saírem ferindo outras pessoas. E na parte física? Na parte física você quer mais a quantidade de DST que existe? Quantas qualidades, quantas nomenclaturas tem aí as doenças sexuais transmissíveis? Ah, mas no casamento também não acontece? Lógico que acontece. Muito difícil. Se os dois forem realmente um do outro, quando um tem alguma coisa, o médico já chega e trata os dois. Você nunca ouviu falar da mulher ir no ginecologista e o médico mandar que o marido também tome alguma coisa? Então, por causa disso. Porque ali a fidelidade, a mesma carne é uma do outro, tá? E em todas as sociedades, né? Todas as sociedades, em todos os tempos, o adultério ele é visto como algo muito ruim, né? O único lugar que ele é visto como algo muito bom e que passa ali para ser bonito e é ofertado todo dia é principalmente, né, nas mídias sociais, na televisão, nos filmes. Então essa programação todo dia traz para a gente ali como se adultério fosse a coisa mais bonita do mundo, é algo muito normal. Hoje no islamismo, as pessoas pegas ainda em adultério são tratadas com chicotadas, né? E no judaísmo esse termo é usado, o adultério é usado apenas para quando esse acontecimento se dá com uma mulher casada. Então, com a mulher casada, essa mulher judia e casada, quando acontece a traição, é considerado um adultério. Se por acaso for o homem judeu, né, que faça ali um ato sexual com uma mulher casada, os dois são adúlteros. Se for um homem solteiro com uma mulher casada, os dois são adúlteros. Mas se esse homem tiver o ato sexual ali com uma mulher solteira, judia, foi considerada apenas uma traição. Isso pelo começo lá, que um homem poderia ter várias mulheres, várias concubinas. Então, até hoje, só que acontece o seguinte, como eles não mudam a lei, o que é recomendado? É recomendado que o homem judeu não traia, né? Não busque a traição. É proibido, estritamente proibida a relação extraconjugal entre, né, os judeus. E se isso acontece? Esse homem, né, ele cai totalmente em desgraça. Ele se torna motivo de vergonha para toda a comunidade, para todos os seus parentes, para os pais, para os seus filhos. Então é uma vergonha tão grande que ele pode chegar a ser expulso da comunidade. Então não fica passivo de crime. Não é um adultério, mas é uma desgraça muito grande você se declarar que não foi capaz de obedecer ali uma norma entre eles, tá? E nos países orientais muçulmanos, o adultério é considerado crime. Crime mesmo, tá? Já no Oriente, aqui onde nós estamos, nós temos aqui um movimento que a gente sabe, a gente busca sempre a forma monogâmica, né? Que é a ligação entre um parceiro apenas. Por vários tempos, por um período de tempo, por toda a vida, mas todo mundo busca escancaradamente novas formas de, pelo menos assim mesmo, a gente encontrar novas maneiras de ter prazer, tá? Então aqui se defende aquela finalidade única, né, de que o ser humano, ele foi feito, ele é hedonista, né? Então ele foi feito, a finalidade dele é ser feliz, né? Então você imagina numa sociedade erotizada do jeito da nossa, que as criancinhas já estão tudo ali erotizada, você é defensor de que o ser humano tem que ser feliz a qualquer preço. E daí a gente vê, por esse qualquer preço, né, todo tipo de distúrbio mental e todo tipo de distúrbio que acontece, os abusos, né? Porque você defende aí a sua felicidade a qualquer preço mesmo. Então não importa, né? Se você, para ser feliz, você não estava sendo feliz com seu parceiro, você deu ali um pulinho fora da gaiola, você fez ali alguma coisa, porque o importante mesmo era ser feliz,
né? E por ser importante ser feliz, é que essa tolerância aí com adultério, né? Ela não é tão assim, tão grave aqui para nós. A prova disso é que você vai ver as manchetes, né? Das pessoas mais famosas, você vai ver elas ali sempre trocando de parceiro, sempre foi pego em adultério, foi não sei o quê. Isso vai virando aqui meio que uma moda. Então, as manchetes atraem todos os dias, os programas sensacionalistas vão trazer também ali para a TV, os programas semanais das revistas vão estar mostrando, e as novelas e os filmes, então, não precisa nem dizer nada. Então, tudo fica ali como a coisa mais normal do mundo, tá? Vamos acelerar aí. Quem é que está comigo? Vamos colocar aqui um coraçãozinho. Acenda a Angel e a Joana. Gente, vamos embora, né? Vamos compartilhar essa live aí para ver se... Não vamos compartilhar, não. Taca dedo aí, porque só de tacar dedo o Instagram também entrega, tá? Vou aqui compartilhar com mais 2 pessoas apenas, porque não adianta a gente compartilhar com muito, mas eu já fiz aí a minha parte. Sexo é bom demais. Ainda estava ali no do menino, né? Então, o adultério, e eu vou focar aqui em vocês para estar honrando vocês, entregar o meu material, tá? Então, o adultério tem se tornado algo comum, embora ainda haja certo sentimento de rejeição pública pela prática deliberada da infidelidade. Isso ainda é visto como um desvio de conduta da moralidade humana. Então, mesmo assim, mesmo com toda a mídia entregando aí as coisas, tudo ficando aí tranquilo, parece que nada muda, parece que agora o normal é isso, mesmo assim a gente ainda tem uma certa rejeição. O público ainda rejeita quando você quer meter a infidelidade aí de qualquer jeito na garganta abaixo para tudo quanto é lugar. Então, a gente ainda vê como um desvio de conduta moral, tá? Eu trouxe uma pesquisa, né, para a gente estar aqui analisando essa pesquisa. Então, uma pesquisa revela, olha que absurdo, tá? Uma pesquisa revela que o Brasil é o país mais infiel da América Latina. Discretos, né, pensado por e para mulheres, ó, discretos e pensados por e para mulheres, construir um ranking dos países mais infiéis. Esse Discretos é um site, né? Construir um ranking dos países mais infiéis com base na concentração de usuários cadastrados em cada localização geográfica. E o Brasil ficou em primeiro lugar como o país mais infiel da América Latina. De acordo com Silvia Rubens, diretora da comunicação e marketing de Grindr, na Espanha, da América Latina, em apenas 1 ano e meio desde que o aplicativo chegou ao Brasil em 2021, o país se tornou o número 1 da América Latina em termos de assinantes. O Brasil tem a maior comunidade de Grindr na América Latina, com quase 460 mil membros. Nós temos 1.500.000 pessoas em toda a América Latina. 1.500.000 pessoas. Quase meio milhão é só aqui do Brasil, tá? Para compreender a percepção e o ambiente do relacionamento pessoal, romântico e sexual dos brasileiros, o aplicativo resolveu promover o primeiro estudo sobre a infidelidade no Brasil. Prestem atenção. A investigação abordou, junto aos entrevistados, temas como infidelidade, diferença entre gêneros e infidelidade digital, e descobriu que 8 em cada brasileiro foram infiéis e 7 em cada 10 brasileiros consideram que é possível amar e ser infiel. A pesquisa mostrou que 62% dos brasileiros, 62%, consideram que a infidelidade é algo natural até certo ponto. O motivo mais comum pelo qual os brasileiros cometem infidelidades é por motivos sexuais. Problemas, desejo, curiosidade sexual, que representam 50% das causas. A interação física é considerada infidelidade com amor e frequência. Porém, 10% dos entrevistados não consideram como traição no caso de contratação de serviços de prostituição, e 6% não se sentiriam traídos por seu parceiro se eles beijassem outra pessoa. Tá? A que ponto nós estamos chegando, né? Isso é um assunto muito grave. Por isso, o adultério é a quebra de aliança, a quebra do juramento perante Deus e todas essas testemunhas que estavam ali no teu sacramento, tá? Adulterar na Bíblia também tem conotação. Aqui é que eu achei, Francisca, seja bem-vinda. Aqui é que eu achei importante trazer para vocês, né? Aqui que é importante. Adulterar
ser adúltero na Bíblia, também tem a conotação de vestir-se de violência e atrair para si uma energia tão pesada capaz de destruir futuras gerações. Olha que maldição. Então nós somos, tudo na nossa vida é energia. Quando você trai ou quando você é traído, quando acontece principalmente o adultério, foi você que cometeu, você abre, você dá a oportunidade, consciente ou inconscientemente, você dá ali o teu aval para que essas energias negativas, essas energias pesadas, elas passem a fazer parte da tua vida e de tudo o que gira em torno de você, a partir de você, até 4 gerações. Então tem como consequência, na vida espiritual, o definhamento. Você definha na vida espiritual, como se não bastasse aqui na vida natural, na tua vida aqui do plano natural, você está atraindo forças negativas, energias negativas para que as coisas deem errado, a gente tem aqui também o definhamento na vida espiritual. Então essa pessoa, se ela não vier a se arrepender seriamente, ela vai começar a andar na direção, né, da perdição eterna. Porque já é dito, né, é palavra bíblica, que não herdarão o reino de Deus os adúlteros e os ímpios, tá? Em Apocalipse, eu vou trazer mais uma leitura e vou fazer ela bem rápida para vocês. Então, em Apocalipse 2, do 21 ao 23, vai estar escrito o seguinte: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Então aqui ainda não era nem, como está lá nos judeus, o adúltero. Seria apenas o crime, a traição, a fornicação, né? A coceira que não aguentou. Então foi lá e se meteu com quem não devia. Se meteu com mulher casada, adulterou. Ah, mas aí na lei, se eu me meter com uma mulher que não é casada, eu só cometi o crime da fornicação. Então lá em Apocalipse está escrito: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Tá? Então, para quem tinha dúvida, né? A marginalização também espiritual. Além de você ter esse definhamento na vida espiritual, você também fica à margem. A marginalização espiritual. Então, essas pessoas adúlteras, elas não conseguem se desenvolver dentro das comunidades. Você vai ver aquela pessoa que entra na comunidade e fica anos a fio. Por que elas ficam anos a fio? Elas não passam daquilo, elas não se envolvem, e quando se envolvem não saem daquele cargo. Por que não saem? Porque na realidade a consciência dela está acusando a imoralidade que ela conhece. Então ela não consegue sair dali, ela não avança, tá? Se tiver alguma área da sua vida que não foi tratada, ela fica enfraquecida diante da própria família, diante do trabalho, diante da comunidade. Ela fica um ser inexpressível perante Deus. Não tem expressão para nada. É aquela pessoa apática, aquela pessoa morta. Aquela pessoa que ela pode estar fazendo o que for. A expressão dela é a mesma. Ela não tem alegria, ela não tem tristeza, ela não tem raiva, ela não tem nada. Tá lá, aquele ser que nem cheira nem fede, tá? Faz, se você mandar fazer, faz. Não tem iniciativa, não tem vida dentro dela. Então, o adultério também tem como consequência perturbações emocionais no casamento. Como é que acontecem essas perturbações emocionais? No casamento, você vai ter ciúmes anormal. Não é aquele ciúme de que quem ama cuida, quem ama está de olho, quem ama está cuidando, está zelando por você. Você pode estar ali vendo o ouro de tolo brilhar, você pode estar tendo um comportamento que não é adequado, você pode estar dando vazão para alguma coisa que não é adequada. É direito do outro parceiro, da parceira, chegar e dizer assim: olha, tua carne é minha carne. Eu estou vendo que o teu amigo está aí te zoando sem necessidade, eu estou vendo que a tua amiga está aí tirando uma onda com a tua cara, eu estou vendo que o teu parente ou o teu aderente está aí fazendo algo que não devia, você e eu somos um. Então eu quero zelar por você e eu não estou gostando disso. Vamos falar sobre isso, vamos conversar, vamos mudar esse comportamento.
Porque isso está me afetando. Poxa, então está lhe afetando porque você está com ciúme demais. Então vamos aqui negociar. É a tal da discussão. Se você não discute, se você não diz o que está errado, o que está certo, e você simplesmente vai deixando o ciúme tomar conta de você, ele vai chegar num ponto que vai se tornar anormal. Fernando Cláudio, seja muito bem-vindo, tá? O nosso assunto hoje é sempre aqui dessa semana sobre adultério, tá? E hoje o objetivo do espírito de adultério. Qual o objetivo desse espírito na tua vida? O objetivo dele na tua vida é cada vez mais afastar você do teu parceiro. Então, tudo o que ele puder fazer, esse espírito de adultério, ele vai fazer. Não só apenas a falta de vergonha, não só apenas a falta de respeito pelo outro parceiro, mas você abre uma brecha em que o espírito o teu lado espiritual está com uma brecha muito grande. E por estar com essa brecha muito grande, você vai sofrer ataques que não sabe nem de onde vem. O porquê você fez, por que você está naquele comportamento, tá? Então, quando eu cometo o adultério aqui, eu vou ter como consequência também as perturbações emocionais no casamento. Essas perturbações vão vir de um ciúme anormal, do desprezo pelo outro parceiro. Você não sabe por quê, mas você já está começando a desprezar. Tanto faz conversar como não, tanto faz você debater uma coisa como não, tanto faz. Se falar tudo bem, se não falar também está tudo bem. Então, para você viver calada, viver calado, é até um favor. Então, isso é desprezo, né? E também as competições, vai trazer competições ali entre os cônjuges. Então um vai estar sempre brigando para mostrar que sabe mais, para mostrar que está mais capacitado, para mostrar que é o manda-chuva, para mostrar que é quem lidera. Então essas competições vão sempre, tudo que vai acontecendo vai ser simplesmente para ir afastando cada vez mais. Não é verdade, irmão? Então quanto mais você vai, você nem percebe que as coisas estão acontecendo. Você até vem a se arrepender depois de ter dito, mas o ego e o orgulho não deixa você também assumir e lá arrumar aquela situação, tá? Você imagina duas mentalidades, duas pessoas, duas carnes que se unem para ser uma só. Então você imagina um cão com duas cabeças, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não vamos nem imaginar o cão para não ficar uma coisa muito feia. Vamos colocar o carro de boi de antigamente, que tinha que ter 2 bois, né, para poder fazer os serviços domésticos da fazenda. Então se colocava os 2 bois, aquela junta de boi, os 2 juntos aravam com mais facilidade. Só que você treinava aqueles bois para estarem sempre na mesma direção. Não dá certo um boi puxar para um lado, outro boi puxar para o outro. Vai dar problema, não dá certo. Então você imagina aqui 2 pessoas que são 2 mentalidades. Cada um já tem a sua vida, cada um tem a sua alma, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a educação que trouxe, né, dos seus pais, cada um tem a sua formação, tem os seus paradigmas, e você de repente você tem que alinhar tudo isso, os 2 em um, para poder dali partirem para algo muito bom. Essas pessoas, elas não têm planejamento, essas pessoas, elas não conversam, essas pessoas estão se desprezando, estão competindo. Onde é que isso vai dar? Onde que isso vai chegar? Um não está cuidando do outro para envelhecerem bem perto um do outro. Não foi isso que foi jurado? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Na mocidade, a mulher da tua mocidade, o homem da tua mocidade, como é que vai ser no envelhecer? Então esse pessoal não está mais sonhando, não está construindo uma realidade, não estão tendo essa realidade aí expressiva para o Senhor. Não estão vivendo a lealdade. Então vão se tornando dentro do mesmo lugar, dentro da mesma casa, 2 estranhos. É como se fosse dentro desse oceano 2 ilhas que não se encontram. Um sai, o outro não vê, um sai, o outro não pergunta, chega, tanto faz, mais ou menos adivinha que tem uma mãe de Ná dentro da cabeça um do outro, né? Ou então não vamos botar mãe de Ná não, deixa ela descansar em paz. Vamos colocar aqui que a tecnologia chegou a ponto de você, do mesmo jeito que diz na sua casa, para as luzes se acenderem, para a porta da garagem ser aberta, o comando que você dá, você também vai olhar no olho da pessoa, nem olha tanto, vai apertar um botão e ela vai dizer o que quer, o que pretende, ou então o que gostaria, e você já vai saber. Então, vão viverem aqui sem conversar, e isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Foi mostrado, bem isso, né, Joana? Foi mostrado na pandemia as pessoas que precisaram estar juntas, que um saía de manhã, outro saía de noite, não sei o quê, e aí ia levando a vida, né? Praticamente não se encontrava, ou quando se encontrava pela educação, ia almoçar fora, ou iam fazer um passeio, depois no outro dia está todo mundo trabalhando. Por que não dava para levar uma vida dessa? Se você convive mais com os amigos do trabalho e da faculdade do que com os próprios que estão dentro de casa. Então você começa ali a conviver com essas pessoas durante a pandemia e você vai ver o quão difícil foi, se foi conhecer outra pessoa. Você foi ver que aquela pessoa não foi a pessoa com quem você se casou.
A mesma coisa ela deve estar vendo de você. A mesma coisa ela está vendo de você. Então, cadê a maturidade? Cadê a maturidade de dizer assim, o que é que a gente está fazendo das nossas vidas? O que é que a gente está trazendo aqui como testemunho de Cristo? Dá um toque aí, Jana. Deu uma pausada, né? Tá tudo ok? Deixa eu colocar um oizinho aqui. Alguém me diz aí se tá legal. Oi! Bom, meu oi foi, então o meu voltou, né? Então essas pessoas, elas não estão mais sonhando, elas não estão mais fazendo nada. Elas não estão mais fazendo nada juntas. Elas podem estar até com preguiça, né? De simplesmente, voltou, né? De simplesmente, às vezes, cada um seguir o seu rumo, tá? Um outro ponto que acontece também por causa do adultério, que é terrível, é vocês, né? A pessoa já está ali no jeito estranho. Mas um dos parceiros vai lá e traz... Não traz só o espectro, não traz só a emoção, não traz só a coisa ruim de um outro que entra na relação. Ele traz de verdade uma outra pessoa, um estranho para dentro dessa relação. Então, trazendo esse estranho aqui para dentro da relação, para dentro do casamento, desse contexto aqui da família, isso não vai ser apenas uma presença emocional, né? Ele vai trazer mesmo o que aquela outra pessoa tinha. Então, se ele se relacionou com uma pessoa que tinha muita negatividade, ele vai trazer essa negatividade. Se ele vai se relacionar com uma pessoa que podia estar até com alguma possessão, ele vai trazer essa possessão. E o pior de tudo, quando ele se relaciona com o parceiro que estava em casa, com a parceira que estava em casa, ele passa tudo isso para ela, contaminando. É como um vírus, é como uma bactéria. Você pega lá fora, como uma DST, você pega lá fora e quando você se relaciona com seu parceiro, você passa aquilo. No lado emocional, no lado também espiritual, também você passa do mesmo jeito. Deixa eu ver, Fernando, Cláudio, o que é que você pergunta? Pergunta, por que na época de namoro é uma coisa e quando se casa tudo muda? Porque não se conhece. Namoro, ele foi feito para não dar certo. Namoro, ele foi feito para dar errado. Quando é que o namoro dá errado? Quando ele vê, o namoro, por que ele tem que dar errado, o noivado tem que dar errado? Porque não é para namorar eternamente e nem é para noivar eternamente, é para chegar no casamento. Então o namoro deu errado porque subiu para a fase do noivado. O noivado deu errado porque subiu para a fase do casamento. Agora, quando eu namorava, quando eu noivava, de repente a gente simplesmente fazia teatro. Nem você, nem a outra pessoa estava lá mostrando quem de verdade são. Então não tinha aquela seriedade de já pegar. Se eu vou viver com você, o que é que a gente vai fazer? Quais são os nossos planos? Quais são os nossos planejamentos? Como é que você costuma tratar o seu dinheiro? Como é que eu trato o meu? Como é que vai ser depois que a gente for um só? Então todo o problema que dá lá na frente já era para ter sido discutido na época do namoro, que aí já não ia dar certo mesmo, ou ia para o casamento, ou ia cada um para o seu lado. Só que aí você acha, ou a pessoa acha que é tão dependente de você, que você vai dizendo as coisas e ela vai concordando, jurando que quando casar o negócio vai mudar. E não muda, porque o outro está dizendo a verdade, ele está se mostrando como ele é. Dá para entender? Então, por isso que o namoro é uma coisa e no casamento é outra. Você estava ali só namorando alguns momentos, saindo, passeando. Você vai agora conviver com a pessoa, com as dificuldades, as limitações da outra pessoa. E é lógico que você também vai levar a sua. Então, a gente vai construir ali nos dois, vai ter que ter maturidade e amor suficiente para ultrapassar aquilo ali e construir algo muito belo, sabendo e respeitando que cada um, como ser humano, tem limitação e que a gente não constrói ninguém, a gente não muda ninguém. Mudamos a nós mesmos de dentro para fora. Então, em cima de princípios, em cima de valores, a gente vai lá e constrói com o outro. Por quê? Porque o outro é de muito valor, o outro vale muito a pena. Então, os valores que essa pessoa acredita e que eu acredito, é tudo que eu preciso para que eu possa também me edificar e edificar ela. Então, tu já começa com uma vibe muito melhor do que a da competição. E aí, quando você vai para a competição, aquilo que você não conseguiu dobrar, aquilo que você não conseguiu, chega sempre o inimigo aqui do lado, sendo bonzinho e oferecendo. Então, acontece aí o adultério, tá? Então, esse é um outro ponto muito perigoso, de você abrir essas brechas, abrir essas portas, né? Dentro do casamento. Dentro desse contexto aqui, não é só a presença emocional que entra, mas vai entrar aqui também a possessão, tá? A possessão por parte de forças malignas, que vão tomar conta, do mesmo jeito que uma doença DST vai tomar conta do corpo daquela pessoa que tocou o impuro, do mesmo jeito, se ele tiver também alguma coisa espiritual, hospedava alguma coisa espiritual, também vai chegar nele, que vai passar ali para a esposa. O ato sexual, gente, é algo muito aberto, é um dentro do outro.
É uma carne junto da outra. Quando você se junta, seja com quem for, com a prostituta, com sua amante, com seu amigo, seja com quem for, foi para o ato sexual, vocês viraram os dois uma carne só. Naquele momento, o que um tem, o outro vai ter também, tá? E assim como esse vírus, como essa bactéria, né? Essa bactéria aí, ao teu relacionamento com o parceiro, aquele que foi enganado, aquele que está enganando vai contaminar o enganado, tá? E aí os dois passam a ter sérias dificuldades, não é só na saúde, passam a ter sérias dificuldades de se manterem fiéis um ao outro. Por quê? Porque o espírito de infidelidade que estava naquele que estava traindo, ele trouxe e contaminou o que está dentro de casa. Não demora muito para, por um motivo ou por outro, ou por vingança, ou porque o parceiro enganado descobre que é dar na mesma moeda, que é o que a sociedade ensina, então paga na mesma moeda. E aí a gente até tolera, nossa, mas ele só fez porque ela fez primeiro, ela só fez porque está dando aqui o troco. Então essa contaminação entra na mentalidade, entra na alma daquele outro parceiro, e quando pensa que não, já está traindo também. Então para o inimigo isso é maravilhoso, porque é efeito dominó, né? Ele vai atingindo um, que vai atingir outro, que vai atingindo outro, e assim serão atingidos. Então aquela pessoa que cai nessa história, meu marido me traiu, meu namorado me traiu, vou pagar na mesma moeda, você quando se sentiu traída e traído, você se sentiu muito mal. Por que é que você vai fazer? Até mesmo a pessoa, né, daquele outro com quem você vai se envolver, você vai envolver uma outra pessoa para poder dar o troco nessa, você vai fazer com que a parceira ou a parceira daquele outro se sinta como você se sentiu. Então, que direito tem você de passar essa mesma coisa para outra pessoa? Você entende que a gente começa a se perder, a gente começa a cumprir o papel que esse inimigo tem? O objetivo dele é cada vez mais afastar o homem da mulher. Eu me lembro muito do pastor Renato, né? Quando ele fala assim, o objetivo de Satanás é afastar, é tirar a proteção do homem da mulher. Porque Deus deixou o homem para proteger a mulher. Por isso que ele fez esse dinossauro aí maior do que a gente. É para proteger. Então, quanto mais ele afastar, né, a mulher do homem, mais seremos seres vulneráveis. Você acha que a serpente foi lá, Satanás foi lá tentar Eva por quê? Adão não ia, talvez não desse muita trela, não tinha muita paciência, não dá muita paciência para conversa, não dá muita corda na pipa. E então ele vai exatamente no lado mais frágil, vai ali, ó, com muita alma, né, muita mentalidade. Então, o adultério também traz a contaminação do leito conjugal. Então, o adultério traz a contaminação do leito conjugal pelos demônios. O parceiro, né, traidor, abre um portal no mundo espiritual e dá legalidade a todo tipo de demônio, a todo tipo dos filhos do pai da mentira, da traição e do sofrimento. Ele dá essa legalidade, porque é ele quem abre esse portal. Somos nós quem escrevemos, somos nós quem fazemos, somos nós quem criamos ali a realidade que a gente vive. Então, o que vai me atacar, sou eu que dou acesso, sou eu que aceito, sou eu que abro, sou eu que coloco para dentro de mim. Então, vai começar com um dos cônjuges, né? Quando o leito é contaminado, um dos cônjuges, ele vai tendo inibição sexual. E por ele ter essa inibição sexual, ele vai perdendo o prazer dentro do seu leito. Esse é o maior perigo. Ele vai perdendo o prazer dentro do seu leito. E quando ele perde o prazer dentro desse leito, ele já não tem mais nem paciência de estar dentro de casa. E quando ele está dentro de casa ou quando ele está no leito, ele não quer esse prazer de forma natural, tá? O Fernando pergunta, né? Um relacionamento rompe por falta de amor, carinho e atenção. Começa se contaminando, né, Fernando? Começa faltando. Então, quando ele começa faltando, ele já começa ali a adoecer. Ele não acontece, gente, não está lá, deitei hoje, amanhã, mas se enjoado. Ele vai sendo plantado, ele vai sendo cultivado. Do mesmo jeito que a gente poderia cultivar para fazer dele uma coisa bonita, a gente também vai deixando ali a erva daninha crescer, sem pouco se preocupar com ela, né? Então, esses espíritos aqui, ó, que é o papel deles, é exatamente isso.
depois de atingirem o homem ou a mulher, quando vem para o leito, quando o homem é atingido, ele faz o ato lá fora, ele vem, ou a mulher, quando ele vem para o leito dele com o parceiro dele, ele já vem contaminado, contamina aquela pessoa, ele coloca ali entre eles a falta de prazer entre um com o outro, ele começa a dar inibição, primeiro começa com um dos parceiros que não tem mais vontade com aquele outro, então o outro vai ficando, o que será que está acontecendo, começa com a desconfiança, esse é o papel. O objetivo do espírito de adultério é causar essa confusão, causar essas dúvidas. Então, um dos parceiros começa ali com inibição, começa sem querer mais, começa sem procurar o outro parceiro, vai sendo guardada ali toda aquelas desconfiança e a pessoa começa, quando quer prazer, já que ele não quer, ou ele não procura, ou ele não está sendo procurado, ele começa a buscar esse prazer fora. Se ele não busca fora, ele começa nas pornografias, ele começa na masturbação, ele se afasta. Ele começa a afastar um do outro. Quando ele afasta um dos parceiros, o antigo, o que perdeu todo aquele prazer, né? Ou o outro que não tem mais prazer com ele, começa a propor ali a busca, né? Pelo prazer carnal, a busca pelo prazer bestial. Então não é tudo mais que satisfaz. Ele quer, não é mais do jeito que seria. Então ele começa com as novidades, ele começa a trazer as tranqueiragens para dentro de casa. Ele traz, por isso que a contaminação do leito nupcial acontece. Ele começa, né, a querer trazer ou práticas diferentes, ou coisas diferentes, ou em muitos casos, até parceiros diferentes para dentro desse leito nupcial. Porque o que importa para ele agora é aquele pessoal, é ser feliz, é buscar esse prazer, tá? Quando essas relações termina aquele ato, esses parceiros se sentem sujos, se sentem imundos. Eles começam a se sentir cada vez mais com repugnância um do outro, porque eles começam a se ver como se fossem escravos daquele tipo, só conseguem fazer se for daquele jeito, só conseguem ter prazer com aquela pessoa que viveu tantos anos, se for daquele jeito. Então eles começam a colocar a culpa no outro, e é aí que você vai ver muitos relacionamentos antigos de pessoas idosas começar a definhar. Só não definham mais ainda porque a Dona Maria segura as pontas quieta, segura as pontas calada. Segura as pontas caladas ou porque acha que é normal, ou porque acha vergonhoso, ou porque ela se sente rejeitada. E colocar essa palavra rejeição para que as pessoas saibam é pior do que ser traída. Porque ser traído, né? Ser traído não tem a ver com ela. Mas tem a ver com a safadeza do seu Zé. Mas ser rejeitada tem a ver porque ela talvez não esteja bonita, porque ela chegou na menopausa. E aí a culpa vem para cima dela. Então ela se cala. E por ela se calar, são assim, se você for botar mesmo na pesquisa, e se for sincero, você vai ver que, ai que coisa linda, quando você encontra dois velhinhos, com respeito ali pegadinhos na mão, um zelando do corpo do outro, porque foi para isso que ficou, um zelando ali do corpo do outro, tá? Então, quando essas relações, elas terminam daquele jeito ali bestiais, um termina sempre repugnando o outro, né? Um querendo sempre atacando o outro, e o pior, eles estão sendo ali atacados por esses espíritos imorais e pervertidos. Eles estão aqui, ó. O objetivo desses espíritos é exatamente afastar esse casal. Eles estão cumprindo o objetivo deles. E a pessoa que não está vigiando, nem está orando, nem está vendo o que está acontecendo, está ali se deixando levar. Quando menos espera, já tem acontecido ali a interrupção total e sexual. Não está havendo mais sexo entre eles. Não foi porque não dava mais para não ter. Foi porque simplesmente não conseguem mais. Se afastaram. Esse papel aqui ficou no lugar o quê? As mágoas, as tristezas, o rancor e a relação termina indo pro saco. Simplesmente porque não foi colocado as coisas no momento certo. E aí você fala, né, o Fernando, tem que entender melhor essa vida. Tem, meu amor, tem que entender sim, por quê? Porque tudo é padrão de repetição. Ou isso já se repetiu por conta dos seus pais, ou dos seus tios, ou dos seus avós, mas é um padrão de repetição que está acontecendo na família. O padrão não muda. O padrão no mundo não muda. A gente muda as pessoas, mas o padrão continua, tá? Cleusa, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu? Então, se você também quiser, chama lá no direct, tá? Dá uma chamadinha no direct que a gente conversa sobre isso, tá? O espírito de adultério tem o objetivo, qual é o objetivo dele? De remover, olha, a remoção, tirar
praticamente com a mão, o espírito de adultério tem o objetivo de remover o prazer sexual de dentro do leito conjugal para fora do casamento. O que é a palavra? Deriva de que expressão essa palavra adultério? Da troca de leito. Quer dizer, na cama de outro. Então, o espírito de adultério, que serve aqui para o teu lado, você é uma pessoa que não é só espírito, que não é só carne. Então, no lado espiritual, esse espírito tem exatamente essa função: tirar, remover do seu leito o prazer sexual, do leito conjugal, e trazer muita contaminação para esse leito, tá? Então, o adúltero aí, ele não é apenas uma pessoa com falta de caráter. Isabel, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, o adúltero, ele não é apenas uma pessoa com falta de caráter, nem uma pessoa que não sabe viver por princípio, uma pessoa que ela foi iludida, né? Ela, por ter faltado algumas coisas, vai acontecer aqui, esqueceu os princípios que não mudam, esqueceu que eles são eternos, esqueceu que eles são valorosos. Essa pessoa, ela esqueceu tudo. Mas, o que é mais importante? Ela está sendo atacada por forças espirituais que tocaram o seu lado humano, o seu lado fraco, e corromperam ela, e estão cada vez mais levando ela a ser mais fraca e mais pecadora. Porque quanto mais ela peca, mais ela descobre maneiras de pecar. Quanto mais ela faz, mais ela descobre maneiras de fazer. Quanto mais ela mente, mais ela encontra maneiras de mentir, tá? Então, o adultério, isso que é fogo. O adultério, ele vai desproteger. Gente, isso é muito sério. Quando não é só porque você não está mais nem aí com seu parceiro, e aí eu vou trair mesmo, não estou nem aí. Você está desprotegendo. Você está ameaçando a vida dos seus filhos. A vida sexual dos seus filhos estão sendo ameaçadas por você. Tenha essa consciência. Você tem filho? Então seja uma pessoa fiel por eles. Ah, não está dando mais certo, então larga seu parceiro, mas não seja adúltero, porque quando você faz isso, você coloca a vida dessas crianças, a vida desses jovens, todas à mercê desses espíritos ruins. Então eles são atacados por esses espíritos imorais e pervertidos, tá? Que tem legalidade na vida deles, porque tem essa legalidade dada pelos pais. Foram os pais quem abriram esse portal aqui. E esses filhos, eles vão ser atingidos, eles são vulneráveis, eles são perseguidos, eles são atingidos por uma série de distúrbios sexuais. Então você vai ver ali jovens com distúrbios sexuais, crianças já com alguns distúrbios, por causa dessa falta de proteção que os pais não estão dando mais. Temos como exemplo crianças compulsivas por sexo. Crianças já, tá? Crianças compulsivas ali com a masturbação. A infidelidade nos relacionamentos desses jovens também. Eles não conseguem ser fiéis. Por quê? Tudo isso por conta de quem passou antes dele foi fazendo isso. Então, esses demônios vêm por essas brechas e eles são demônios perseguidores mesmo. E vão aí levando nossas crianças, adolescentes e jovens, né, a serem vítimas, que é aqui que mora o perigo. Você encontra uma pessoa que foi vítima de violência sexual, de abuso sexual, pode ir na história dos antepassados deles, que vai ter ali traidores. Vai ter ali traidores dos mais feios, vai ter ali traidores dos infiéis. Então essas crianças ficam aqui vítimas desses espíritos que estão jogando elas para cima desses abusadores, que estão trazendo esses abusadores para a vida deles. Que às vezes é um parente seu, é um amigo seu, mas é o cão quem vai lá buscar e botar na vida dessas crianças. Tá? E quando você menos espera, você vai encontrar ali crianças abusadas, crianças estupradas, crianças com identidade sexual mal resolvidas, homens que não querem mais ser homens, mulheres que não têm prazer nenhum em serem mulheres, meninas que não querem mais ser meninas e meninos que não querem mais ser meninos. Por quê? Porque vai vindo ali de toda uma construção da família, tá? Eles não são imorais, eles são apenas também pessoas que foram atingidas pela falta desse teto sacramental. Você tinha um sacramento, você tinha um casamento. E aí, esse telhado que estava aqui protegendo essas crianças, foi você quem retirou. Assim como a força piramidal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, então assim como na tríade, né? Aqui na Trindade Santa, nós também temos o pai, a mãe e os filhos aqui embaixo. Quando um trai, acaba com esse teto.
Então, esse teto aqui, o outro que fica sozinho, não tem as condições de proteger quem está aqui embaixo, que são os filhos. Então, a gente tira deles aqui essa proteção sacramental, tá? Essa força aqui da tríade pai, mãe e filho fica desprotegida. Quando um desses cônjuges vem aqui atrair, foi por escolha de um dos parceiros, né? Ele trai por escolha e por decisão. Ele trai todo esse sistema aqui da pirâmide, né? Dessa pirâmide aqui dos filhos. Então ele trai, ainda que não esteja consciente, mas ele está traindo. E está traindo por quê? Por causa de uma aventura, de um prazer momentâneo. Com esse prazer, esse maldito prazer momentâneo, ele está colocando aqui o futuro de toda a família em jogo. Ele está colocando aqui a felicidade dos filhos. Ele pode estragar a vida sexual, o futuro dos filhos sexualmente para o resto da vida, tá? Por causa de quê? Por causa de uma aventura que depois volta com a cara lisa, pede perdão para a patroa, os dois se ajeitam, tudo bem, mas os filhos ali, ó, se ferraram para o resto da vida. O portal ficou aberto. Então, adultério, e veja bem, é preciso muito arrependimento, é preciso muita confissão, é preciso muita limpeza para poder sair disso. E os filhos também terem ali a certeza disso e fazer orações de renúncia. Né? Orações de renúncia. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, mas renuncio qualquer coisa que não tenha a ver comigo. A minha vida escrevo eu, o meu Senhor me deu esse direito. E tudo que aconteceu para trás de mim eu renuncio. Eu honro, mas eu renuncio. Então é preciso muita oração de renúncia para isso, tá? O adultério, ele põe o outro parceiro também em exposição, né? O parceiro que foi traído, ele fica exposto, ele fica sofrendo vergonha pública. E às vezes, por não vigiar, é que vai lá pela sociedade, né? Instigado pela sociedade e pelos demônios, e fazer a tal vingança. E aí, e trair também. Passar de ser traído para também cornear, para também fazer aquilo. E aí torna-se um traidor, torna-se um adúltero. Traidor do quê? Dos filhos, traidor dos parentes que foram lá para ajudar, dos amigos que foram. Seja muito bem-vindo, Júnior. Então ele se torna, no momento ele só era uma pessoa traída, ele só era, boa tarde, seja bem-vindo, viu? Ele só era apenas, o adúltero traiu ele e colocou ele em exposição na vergonha pública. Por causa dessa vergonha, dele ter ficado assim, a sociedade começa a instigá-lo para ele também dar o troco. E aí ele passa de traído para traidor e adúltero também, porque ele foi fazer na mesma moeda. Quem foi que ele traiu? Ele não traiu o esposo ou a esposa que já traiu, ele traiu os filhos. Ele colocou o futuro desses filhos aqui, né, o seu futuro sexual, tirou ali toda a sua proteção sacramental. E como um traidor, ele também passa a desproteger esses filhos, tá? Esse adúltero que ficou em exposição, ele torna-se adúltero também e traidores dos valores da família, tá? E essa situação quando acontece, o que é que a gente tem que fazer? Pedir discernimento, né? A situação do adultério aconteceu, peça discernimento a Deus, sente com a outra pessoa, converse com ela, exponha quais foram os motivos que levaram. Vai, ADR mesmo, filho, aconteceu por isso, foi isso, não quero saber quem é culpado, quem deixa de ser. Aconteceu, com o que aconteceu, o que é que eu vou fazer? Eu prossigo, eu largo, eu deixo, eu começo, eu recomeço, não quero mais saber disso. Então tem que se conversar. Né? Se precisar de pastorais para estar ajudando, se a pessoa não tem condições de conversar sozinho, é uma pessoa muito emotiva, só sabe agir por emoção, busca pastoral para ajudar, busca um conselheiro espiritual para ajudar, busca um bom amigo, mas tem que ser muito bom amigo, né, para ajudar, que não é nem aconselhável, nem amigo, nem parente, porque nessa hora todo mundo quer meter o bedelho. Não, busca um conselheiro espiritual, busca as pastorais de família, busca quem tem interesse em estar levantando ali, ó, a família, busca os terapeutas de família, busca as pessoas que querem que você se levante, tá? Para quê? Para que dentro do diálogo você consiga reconstruir esse casamento. E tudo não passe apenas de um momento para o outro a fazer parte ali das ruínas que você só viu ali se acabar. E às vezes, ou quase sempre, tá? Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas às vezes, ou quase sempre, o adultério feminino só acontece por conta desses ataques, né? Desses ataques aí dos demônios, né? Dos espíritos de adultério. E quando você vai analisar direito, vai chegar a fundo do problema, o marido ou a pessoa traída, o noivo, o namorado, já tinha casos escondidos no passado. Então ele já tinha aberto esse portal. Esse portal já estava aberto.
ainda que ninguém venha descobrir, ainda que não sei o quê. E para o homem, né, que já é do espírito dele fazer a traição ou o adultério, para o homem é muito mais fácil, ele vai lá, corrige, faz não sei o quê. A mulher não é tão da natureza dela que ela morre jurando, ela morre, matam. E ela diz que não traiu e ela disse não sei o quê. É porque ela é mais sem vergonha? Não, é porque ela não é da natureza dela ser traidora. A Bíblia toda vai dizer vai educar a mulher para ela ser submissa ao marido, para ela ser submissa ao marido, para ela ser submissa ao marido. E ao marido ele só vai dizer o seguinte: ame, 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 respeite, venere, cuide da sua esposa. Porque o amor para ser dado para o parceiro já é natural da mulher. Se entregar já é natural da mulher. Não trair não é do homem. O trair é do homem, para a mulher não é natural. Então, quando acontece, ela própria ela já começa a se punir, porque não é da sua natureza. Quando acontece a traição feminina, pode ir analisar. Não todos os casos, tá? Porque toda regra tem exceção. E tem mulher safada, mas tem a dar com pau mesmo. Só que, se for analisar direitinho, já estava acontecendo ou já aconteceu em algum lugar essa brecha espiritual que o marido teve algum caso escondido, teve alguma traição escondida. Então abre essa brecha espiritual para esse espírito aqui de adultério passar a fazer parte do leito conjugal dele. Ele vem com esse objetivo mesmo de afastar e um dia levar essa mulher a ser tão infiel quanto ele foi um dia. Isso é muito sério. Maria Gorete, seja muito bem-vinda, meu amor. Como é que está o meu Heitor? Como é que está a situação aí na sua casa? Tudo em paz? Espero que sim, viu? Glória a Deus que esteja tudo em paz, né? Olha, se a gente juntar, né, essa mulher que descobriu que o marido traiu, mais o incentivo que toda a sociedade dá, aí fica muito fácil, né, a gente construir esses adultérios aí que a sociedade tolera. Porque aí todo mundo vai dizer, não é só troco, é elas por elas, né? É preciso que a gente tenha muito cuidado, né? É o buscar mesmo discernimento aí, pedir discernimento a Deus, para não estar fazendo a mesma coisa. Por quê? Uma pessoa que troca esse chumbo grosso, né? Tudo em paz, graças a Deus, né? A pessoa que troca esse chumbo grosso um com o outro não tem esse direito. Por que não tem esse direito? Porque a gente tem o direito de escolha. Você escolhe o que você quiser. Você tem a sua vontade. Deus respeita a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Então, a pessoa que me traiu, isso não me dá o direito de traí-la também, porque o erro dela não justifica o meu. O abuso dela não justifica se eu também for abusada. A desonra dela não justifica a minha desonra, tá? Então, a gente tem que saber o que é que você quer para a sua vida. E enquanto isso, enquanto você vai nessas dúvidas, querendo trocar esse mesmo chumbo, o espírito de adultério vai fazendo o quê? Trabalhando, esvaziando todos os lares, né? E a nossa briga aqui, como o dono dá, que eu tô, Maria Gorete, eu tô de o dono dá, tá? Nós estamos na semana o dono dá, mas eu não encontrei homens para estar fazendo essa semana, então eu tô de Adão. O meu lado Adão é quem está representando. E eu quis falar de adultério, tá? Então, enquanto o espírito de adultério trabalha esvaziando as casas do dono dá, né, fazendo esses tetos ficarem ou só com uma mulher ou só com um homem, vão levando eles, as casas ficando vazias. E quem é que vai ficando cheio? Os botecos, né? Os botecos, eles vão saindo para fora de casa, eles começam as ruínas dos seus casamentos quando eles começam a deixar a sua casa vazia e encher os botecos lá fora. Esse é mais um papel, mais um objetivo, né, desse espírito. É esvaziar, ele quer desproteger a mulher. O objetivo do espírito de adultério é desproteger a mulher, é deixar a mulher sem essa proteção masculina, é deixar esse homem, né, sem querer nem ser homem, sem deixar a mulher sozinha, gente. O homem sozinho não é nada. Nós somos os dois, nós fomos para complementar. Josefa Fontes, seja muito bem-vinda, tá, minha querida? Então, o homem e a mulher, eles foram feitos para se complementarem e complementados, eles poderem fazer a força que Deus espera, que é a força familiar. Então, quando o espírito de adultério vem e aí fere um e fere outro, ele começa a tirar esses homens de dentro de casa, encher os botecos, para lá ter sempre, né? Qualquer probleminha tem sempre um amigo que sabe aconselhar, tem sempre uma amiga por perto que é compreensiva, né? Essa amiga é compreensiva demais e aí você começa a ter aquele prazer
que você teria na sua casa, você começa a encontrar fora. Se não for exatamente o ato já, né, Jô, seja bem-vinda, viu? Jô Souza, seja muito bem-vinda, amada. Então, se não é exatamente o ato sexual que vai tirar o prazer do seu leito conjugal para você encontrar no outro leito, também o prazer de você estar em casa com a sua família, esses demônios vão tirando, vão enchendo os botecos. Então, ali, todo mundo está à vontade. Você chega em casa, já chega trocando as palavras, já chega sem planejar nada, já chega, só vai criar problema. E aí ele está cumprindo o papel dele. Quem não está cumprindo o nosso papel somos nós, tá? Esse é o objetivo do espírito de adultério. Tirar do lar. Tirar o homem, tirar a mulher de dentro de casa. Afastar ele da sua casa, tá? Então, com quem é que a gente tem que ter cuidado e é que a gente vai se encaminhar para o final? Né? A gente tem que ter cuidado com aquela frase máxima, né, que todo mundo fala e aí a gente repete também e acha bonito. É meu direito ser feliz. Quem não diz isso com naturalidade? É meu direito ser feliz. Você nem precisa desse direito. Deus já está tudo concedido, já está tudo feito lá no plano divino. Você já nasceu para ser feliz mesmo. Você tem tudo para ser feliz. O que você não pode é construir uma felicidade a qualquer preço, tá? Então, nunca a felicidade que você diz que vai ser feliz de qualquer jeito vai vir de uma quebra de princípio de Deus. Vai vir de uma desobediência a Deus. Quando você quebra os valores do reino, como é que você vai ter a tua felicidade? Quebrando coisas eternas. E não vai ter a punição e não vai ter a consequência. Então eu tenho o direito de escolher ser feliz sem prejudicar nem a mim nem quem está no meu entorno. Então a minha felicidade não pode depender da infelicidade de outras pessoas. A minha felicidade não pode depender de eu ter que atropelar outras pessoas. Então se algo dá errado, então senta, chama, conversa. Faça uma transformação com essa pessoa, né? Porque Deus, ele é o Deus de poder transformar. Ele transforma a mais horrível das criaturas, os costumes que ela tenha. Basta ela querer confiar e querer mudar e se entregar às novas práticas. Então dá para sentar, dá para conversar, dá para negociar. Não foi com aquela pessoa que você casou, tenho certeza. O que as pessoas vão se transformando, basta sentar, olhar no olho. Dá. Tem certeza que não dá? Porque do jeito que você está me ofertando, do jeito que você está me entregando, eu tenho a escolha de não querer. Eu quero estar, eu quero fazer, vamos fazer de tudo para acontecer, para melhorar, para todo mundo. É o tal do tem que ser bom, senão não tem negócio. Eu não posso ser bom só para mim, só bom para você. Tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o pai, tem que ser bom para a mãe, tem que ser bom para os filhos, tem que ser bom. Por quê? Porque Deus já determinou que tudo que é dele é muito bom. Então, se é da parte de Deus, se a gente está construindo com Deus, então é aquela família que você vai ver realmente. Não é que não vai deixar de ter problema. Gente, o problema é só para equilibrar. Você vai fazer uma viagem, você faz a sua mala de um jeito, você deixa de um jeito, quando você chega lá, está tudo mais encaixadinho, está tudo mais arrumadinho. Porque a própria viagem, durante a vida, vai se encaixando de ir colocando as coisas nos lugares, desde que a gente se ponha a caminhar. Então, se eu tenho o objetivo de verdade, de caminhar, de ir para frente, de chegar a algum lugar com a minha família, seja muito bem-vindo. Gaudêncio chegou a ponto de tomar uma boa tarde, né? Porque a gente já está partindo, tá? Então, se a gente tem aqui essa vontade de se transformar e se entrega aqui na mão de Deus, então você pode transformar todas as coisas, se entregando a essas novas práticas, né? E se entregando a quem? Jesus, ele é o maior especialista. Seja bem-vindo, viu? Jesus é o maior especialista em desenrolar, desentortar. O que era torto, ele vai fazer normal. O poder de Deus, ele é capaz de transformar aquela pessoa, aquele seu parceiro, aquela sua parceira que foi desleal, numa pessoa leal. Aquela pessoa que foi infiel, numa pessoa fiel. Aquela pessoa que era imoral, em ter moral de estar convivendo ali com você. Tá? Então esse adúltero, o adúltero, ele destrói também uma vida financeira. O adúltero, quando ele começa, o homem começa a adulterar, a mulher começa a adulterar, ela começa a fazer as coisas escondido, ele começa a fazer as coisas escondido, e os demônios ali de bebedeira, de vício, das farras, atrai essa pessoa para todos os tipos de situação. E aí, por ter, então, minha filha, alguém tem que bancar, né, os vícios, alguém tem que bancar alguma coisa. Então, o dinheiro que era para fazer um planejamento, às vezes de uma viagem, de a compra de alguma coisa, ele menos espera, ele já bebeu, ele já fumou, ele já deu para os outros beber e fumar. E aí, o parceiro que está sendo traído em casa, né, porque quando ele está traindo, quando ele está fazendo isso, ele está traindo toda a família, ele está traindo os filhos, ele está traindo a esposa. Todo mundo que ele tinha que trabalhar e trazer aquele dinheiro, porque era o dinheiro da família, não é ele o chefe, não é ele o provedor, que ele desvia lá na porta do boteco,
Ele está traindo, não é só a esposa, não, ele está traindo também todo mundo. Por quê? Porque ele não chamou ninguém para ir tomar cachaça lá com ele, ele não chamou ninguém para ir tomar cerveja com ele. Ele está tomando a cerveja dele sozinho. E o pessoal está em casa esperando ele chegar com alguma coisa. Vai chegar com o quê? Vai chegar com abuso, vai chegar com piléria, vai chegar com graça. E aí todo mundo ainda tem que ficar calado, dependendo da situação. Ou simplesmente chega, vai tomar banho, manda todo mundo a merda mesmo e está tudo certo. Você está entendendo que você trai todo um sistema? Então o adultério, ele também faz isso, ele destrói a situação ali financeira das pessoas, tá? E nada é pior no adultério do que o escândalo. O escândalo. Então Satanás lhe ajuda, dá todas as condições para que você se envolva, para que você se enverede, para que você, né, caia naquelas promessas e tudo. Só que quando isso acontece, é uma vergonha, é um fracasso. A relação que você tinha é a declaração que fracassou, você falhou em alguma coisa, ou a pessoa falhou com você. Então, quando você tem esse escândalo, é chamado, como Davi aconteceu com ele, do apedrejamento moral, né? Quando o filho de Davi, né, Deus permitiu que o filho tomasse as coisas dele, guerreasse, tomasse suas coisas, e ele teve que fugir, Davi teve que fugir com uma pessoa ainda achando ruim, uma pessoa, apedrejando ele até a saída da cidade. E aí os soldados de Davi falaram, mas quer que a gente arranque a cabeça dessa pessoa? Porque um grilo desse aqui, botando você para correr debaixo de pedra. Falou, não deixa, que isso aqui foi Deus que permitiu. Eu estou merecendo. Então esse apedrejamento moral, né? Pode não te ferir na carne, mas na tua moral você fica ferido. Então esse apedrejamento, ele vai acontecer por quê? Porque você perde a sua moral perante os filhos, você perde a moral perante o seu parceiro, você perde a moral perante os seus pais, que vão dizer assim, mas que eu lhe criei para isso, minha filha, meu filho. Olha que tipo de homem que você está sendo, olha que vergonha que você vai ser para os seus filhos. Então todo mundo vai chegar e vai botar o dedo na sua ferida. E não adianta você espernear e querer ganhar no grito, você sabe que está errado. A sua consciência vai lhe acusar. E o acusador, que é maravilhoso nisso, não vai lhe dar sossego, porque sabe que está errado mesmo. Então você começa ali, de manhã, de tarde e de noite, ser acusado. Se não for pelas pessoas, pela sua própria consciência, tá? Então isso é um escândalo, esse escândalo moral, né, que a gente vai tendo. Esse escândalo aqui é terrível e por conta desse escândalo a gente aprende o quê? Não sejamos nós, né, que vamos escandalizar como cristãos. Não sejamos nós a dar esse testemunho de escândalo como pai, como mãe, como irmão, como esposa, como esposo. Por que é que tem que ser nós, os brasileiros, né, que tem que estar dando esses escândalos nessa estatística, como para os que chegaram aqui por último? E eu trouxe mais essa matéria por causa desse nosso assunto, onde essa infidelidade, nós somos, gente. Deixa eu encontrar aqui ela, ó. Pesquisa revela que o Brasil é o país mais infiel da América Latina, tá? Nós somos, de acordo com esse site, o país, né, mais infiel dentro de toda a geografia da América Latina, né? Então nós somos ali pessoas que até acreditam que não tem problema nenhum em fazer uma traiçãozinha. Muitos não vão nem se sentir ali ofendidos se os parceiros saírem beijando uns e outros. Então, para eles está tudo certo. E aí é que vão entrando essas brechas, essas imoralidades, né, que a gente vai transmitindo aí para os nossos filhos. Então, quando a gente vai fazendo isso, como cidadãos desse jeito, a gente vai passando também essa imagem aí de traidor, traidor da pátria, traidor do voto que você fez, traidor dos juramentos que você fez, traidor das testemunhas que você levou, traidor do pai que você tirou um filho ou uma filha de dentro da casa dele dizendo que ia ser legal. Então, caramba, se não tá dando certo, se você já chamou, já conversou e não dá certo, deixa essa pessoa seguir a vida e cuidar da vida dela. E você também toma, né, VNC, que nem dizia o nosso amigo, toma VNC e vai cuidar também da sua vida, vai reconstruir. Às vezes a gente tem ali umas escolhas erradas, né? Isso não significa que você viva errado o resto da vida, ou que você já viu que não ia dar certo mesmo, você ficar comendo as carnes, né? A saúde, comendo o espírito daquela pessoa, sabendo que já não ia dar mais em nada. Então cada um, né, na moral, senta, conversa, podem ser amigos, principalmente se tiver filhos, podem ser amigos, vamos lá, vamos reconstruir. Eu conheço pessoas, né, como terapeuta de casal, eu conheço pessoas que saíram da relação, terminam a terapia para se separar. Uns se separam bem, ainda se separam
meio ressabiados, mas se separam amigos, e outros que se separam totalmente inimigos, porque inimigo já era, né? Então você vai deixar uma situação, não somos nós que escolhemos, mas você vai mostrar para a pessoa que o único futuro que tem ali é de repente até a morte, né? A morte física mesmo. Tá fazendo o quê? Né? E a morte espiritual, porque está fazendo muito mal para aqueles que estão por perto, tá bom? Então, o assunto que eu tinha com vocês hoje, né, Sheila? Chegou a tempo de tomar um cheirinho, tá? O assunto que eu tinha com vocês hoje era exatamente esse. O objetivo do espírito de adultério na vida, né? Na vida daqueles que deixam ele entrar. O que é que vai acontecer? E quem viu, gente, por favor, passa lá no feed, depois passa lá, quando eu deixar ela salva, no feed não, quando eu deixar lá no IGTV salva, vocês deixem um comentário, porque às vezes o seu comentário vai chamar a atenção para outra pessoa. E aqueles que não viram, vejam, porque o assunto que a gente tratou aqui, e principalmente ali na desproteção que você dá para os seus filhos, quando se trata de adultério, é coisa muito séria. Eu não acredito que todo mundo trai sabendo o que a gente comentou aqui hoje. Eu tenho certeza no meu coração que se as pessoas soubessem o que a gente comentou hoje aqui, essas pessoas não trairiam com tanta facilidade, porque não diz mais respeito só a você, diz respeito principalmente aos seus filhos, tá? Ah, mas aí eu traí, eu ainda não tenho filho, mas a pessoa com quem você se envolveu tem, então você também fez parte desse portal que você abriu para puxar forças descomunais. Você puxar espíritos vagabundos, espíritos pervertidos, espíritos imorais, puxar. É a mesma coisa de você abrir uma caixinha de sapato e tirar tudo quanto é morcego e jogar lá. A gente não gosta de vírus da AIDS, a gente não gosta de vírus, né? Esse vírus aí que tem aqui nos atacado, até me deu branco, né? Mas tantos vírus e tantas bactérias a gente não gosta. A gente xinga quem foi lá, quem descobriu, quem não sei o quê, e a gente fica muito bravo. Quando a gente se une, quando a gente faz esse tipo de coisas, é pior ainda, porque não tem nem o que ver. E cada um que vai se envolvendo com aquela pessoa que abriu esse portal, vai levando isso para frente, vai se contaminando, tá? Se tiver sacramento no meio, e você se envolveu com a mulher sacramentada, ou a mulher ou o homem sacramentado se envolveu com outro, você trouxe ali para o seu leito conjugal tudo quanto é coisa ruim. Tudo quanto é coisa ruim. Você abriu, você trouxe para a sua cama. E nessa cama, onde você é a sua esposa, ou você é o seu esposo, um se abre, um penetra no outro. Vai entrar tudo quanto não presta. Porque naquele momento tem problema, né? Gaudêncio, eu traí tanto que hoje até sinto náuseas de tudo aquilo que fiz. Você precisa, Gaudêncio, a gente precisa conversar e você precisa fechar essas feridas e se limpar, tá? Precisa, né? Precisa, que é para não estar carregando esse saco de batata fedida aí nas suas costas, tá bom? A consciência que você tinha era uma, a consciência que você tem hoje é outra. Apaga? Não. Agora você vai trabalhar feio para recuperar os prejuízos que você fez. É como o Zaqueu, tá? Entregue mais do que o que você tirou, tá bom? Né? E por hoje dá, né, gente? Senão a gente vai começar a terapiar aqui sem as pessoas estarem preparadas. Já chega tomando pancada, né? Olha, quem não viu, Gaudêncio, Sheila, prazer, viu? Então, quem não viu, volta, vê um pouquinho, tá? Vale a pena. Para hoje já deu, nós já estamos com 1h17 e amanhã, né, a gente tem novamente, amanhã, olha, Gaudêncio, amanhã a gente tá com a Denis por aqui, tá? Então, essa série é a série Os Meninos, mas eu não encontrei menino suficiente, então o meu lado masculino, o meu lado Adão, por isso que tá aí, ó, @Adão, o meu lado masculino, o meu lado aqui de filha de Deus, como sua criação, veio aqui defender a hashtag dos meninos, tá bom? Pessoal, tem principalmente para homem, né, gente? Principalmente para homem. Mulher também trabalha, mas mulher às vezes está em casa, o homem está pelo meio do mundo. Esse horário é desafiador, mas eu não vou abrir mão do meu horário porque foi exatamente isso que me incomodou. Não ter material de qualidade para alguém estar assistindo essa hora. Então, se me incomodou, quem vai resolver esse problema sou eu. Fica quem quer, quem não quer, mas para mim vale muito a pena porque é para mim que eu faço. Em primeiro plano. Em segundo plano, eu, né, distribuo aqui para vocês. Tá bom, amados e amadas do meu Brasil? Beijo no coração, vou deixar salva lá para quem viu ou para quem vai ver. Você que vai passar aí no futuro, por favor, deixe seu comentário, deixe seu posicionamento. Sai do muro, criatura, sai do muro. Uma hora eu pego você aqui nessa porta e eu dou um peteleco, você cai para dentro ou cai para fora, né? Mas vai ter que cair de cima desse muro.
Beijo, gente. Não acredito que hoje cheguei atrasado. Vai ficar salva lá no perfil. Vai lá, Maria Viana 03, tá, Gaudêncio? Você vai pegar tudo desde o começo. Beijo no seu coração. Eu fiquei, né, de mandar pra você também o YouTube, né? Já tô subindo elas lá no YouTube também, quase que automático, né? Maria Viana X. Beijo.